ao vivo no Facebook. Iniciando ao vivo no Insta. E ao vivo no Insta. Esperar o pessoal agora. Salmo 46. Abre no Salmo 46, estranho. Podemos começar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez essa noite para um momento de culto, de adoração ao Senhor. Graças a Deus o Senhor nos ajudou aqui a reconectarmos à internet e podermos assim transmitir o culto dessa noite. Então, para início, nós vamos orar ao Senhor. Nos acompanhe nessa oração, uma oração de adoração ao Senhor, nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, pela semana que passou, pela providência, pelo pão de cada dia, pelo trabalho. Ó Deus, obrigado pelas nossas vidas, pelas famílias aqui representadas que estão nos assistindo, por aqueles que ainda não se conectaram, ó Deus, mas o Senhor conceda graça a cada um dessas famílias, a cada um deles, para poder estar conosco aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Nos abençoa, Senhor, durante todo este momento, usa da tua graça e da tua misericórdia sobre nós, que o teu Santo Espírito nos ilumine na mensagem da tua palavra, ó Deus, nos ajuda nos louvores, nos ajuda, Senhor, a podermos te adorar essa noite em espírito e em verdade. Nos abençoa, ser propício a toda a tua igreja, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos abrir o nosso inário lá no hino de número 10. E logo depois faremos a leitura do Salmo 46. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 46 e pegar o seu novo cântico, aquele que já tem na Bíblia ou a parte, e já abrir lá no hino de número 10, para que nós possamos louvar ao Senhor. Hino de número 10, que tem como título A Criação e o seu Criador. Vamos louvar ao Senhor. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, tu só dourado a refugir, tudo e prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia. Aleluia, que nos dás, infinitas bênçãos, canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, louvai-o. Aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia,
depois de ter louvado ao nome do Senhor, nosso Deus, vamos fazer a leitura do Salmo 46. Salmo de número 46. Vamos acompanhar a leitura, eu farei essa leitura e os irmãos aí do outro lado vão estar com as Bíblias abertas no Salmo 46 e vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida essa noite, nas palavras desse salmo, no qual tem nos trazido consolo, conforto e segurança nos braços do Senhor. Vamos ao momento da confissão e contrição. Eu vou fazer uma leitura lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, nos versículos 1 e 2 e também no versículo 12. Carta do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 2, no versículo 1, o versículo 2 e também o versículo 12, para o momento de confissão e contrição. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém. Amém. Ore comigo, curve a sua cabeça para esse momento de confissão e contrição ao Senhor. Ó Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela tua graça sobre nós, pelo teu cuidado, pelo teu conforto e consolo, mas também pela tua disciplina, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que disciplina e disciplina aqueles a quem ama. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, as nossas falhas, ó Deus, nos nossos maus pensamentos, palavras e obras, e também pelas nossas omissões, por aquilo que deixamos de fazer, principalmente o bem. Quando deixamos de fazer o bem, a tua palavra diz na carta de Tiago que isso é pecado. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo, a quem tu conheces pessoalmente, ó Deus. Tu que conheces o nosso coração, nós te pedimos perdão, te pedimos a tua misericórdia. Que esta noite a graça do teu perdão, a paz do teu perdão repouse sobre os nossos corações e sobre o coração de todo o teu povo, de todo aquele que ora, rogando ao Senhor a sua misericórdia. É pelo nome de Jesus no qual oramos e agradecemos por tudo isso. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós fizemos esse momento de confissão e eu quero fazer aqui a leitura que antecede agora a mensagem da palavra de Deus que vamos transmitir aos irmãos, né? O texto está lá no Salmo 19, no verso 14, Salmo 19, verso 14. Eu quero fazer essa leitura, né, em forma de oração que antecederá a palavra de Deus nesse momento. Então, Salmo 19, lá no verso 14, diz assim:
sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração para esse momento da palavra de Deus que nós vamos meditar. Vamos ter uma rápida só palavra de oração, agradecendo ao Senhor por esse momento da sua palavra. Ó Deus querido, nós te pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito Santo para a nossa mente e o nosso coração. Assim como Tu nos tem ajudado, Senhor, conforme a Tua soberana vontade. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo que ouve a minha voz nesse momento, mas acima de tudo que ouvirá a Tua voz por meio das Escrituras Sagradas. Nos abençoa, Senhor, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. É o que nós oramos, agradecidos no santo nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, abra a sua Bíblia agora, lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 14. Deixe a sua Bíblia aberta, lá no Evangelho de João, capítulo 14, e vamos acompanhar a leitura do texto do versículo 1 ao versículo 3. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe essa nossa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura e também na explanação da sua palavra. Queridos irmãos, diante desse texto do apóstolo João, aqui no capítulo 14, nesse trecho que nós lemos da palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 3, eu quero iniciar essa mensagem como introdução das palavras que nós vamos falar acerca desse texto e da meditação dessa noite. Uma pergunta: o céu vale a pena? Grave essa pergunta, guarde essa pergunta para que a gente possa caminhar aqui com os textos e durante a mensagem até o seu final. O céu vale a pena? Se você perguntasse aos cristãos professos em Deus, você acredita no céu? Se você perguntasse, você quer ir para lá? Certamente 100% desses irmãos diriam que sim. A mensagem de existir um lugar melhor para se viver depois de tantas gerações de sofrimento, conflitos, injustiças, dor, essa mensagem, após isso, anima o coração do povo de Deus por milhares de anos. O tempo que passamos aqui, a peregrinação do povo aqui na terra, teria que, graças a Deus, há um lugar para o nosso descanso. Há um lugar com uma perspectiva de esperança para um descanso eterno, para uma tranquilidade em meio a tantas dificuldades. Então, diante dessas aflições, diante dessas dores, desses sofrimentos, essa mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, aqui escrita pelo apóstolo João, ela nos anima, aquece o nosso coração e faz isso nos trazendo esperança de que depois de tanta tormenta, de tanta luta, haja um local de descanso, haja um local de repouso para as nossas vidas. Abraão, que viveu ali aproximadamente cerca de 3.500 anos atrás, desejava ir para o céu. O autor aos Hebreus, escrevendo lá no seu texto, no capítulo 11, ali tem os heróis da fé, e especificamente do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos esse desejo de Abraão no seu coração, acerca do céu, acerca de um lugar melhor do que estar aqui na terra. Diz lá o texto: pela fé Abraão, quando chamado,
obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, né? Uma terra estranha, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, acompanhe comigo. Abraão, diante dessa leitura aqui, desejou essa cidade, desejou esse lugar, não é? E certamente ele diria, ou deve ter dito: vale a pena sair da minha casa, sair da minha parentela, sair do meu conforto, vale a pena ser um peregrino, vale a pena a caminhada difícil pelo deserto, de lugar em lugar, vale a pena, já que também viver aqui não é fácil, vale a pena ir almejando o céu. É um desejo do coração do crente. E esse desejo, ele pouco tem sido dito, pouco tem sido pregado. Muitas vezes esse desejo tem sido, de fato, almejado pelo próprio crente. Se você perceber, talvez em algum momento da sua história cristã, da sua caminhada cristã, da sua história na igreja, da sua história com Deus, do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus, você tenha talvez em algum momento esquecido de desejar esse lugar tão maravilhoso. Nós, muitas vezes, no dia a dia, no nosso corre-corre, nas nossas tarefas, nas nossas atribuições, em tudo que nos toma tempo, nós passamos despercebidos de pensar no céu, de pensar num lugar que nos trará conforto, repouso, que nos trará segurança para todo sempre, que nos trará descanso das fadigas que carregamos aqui todos os dias. Veja, Abraão disse, foi dito essas palavras sobre Abraão aí no texto de Hebreus. O apóstolo o apóstolo Pedro teve uma pequena visão dessa promessa que espera todo filho de Deus, eu e você. E ele aqui escreveu sobre ela na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículos de 3 a 5, quando ele disse: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Isso mediante a fé para a salvação, preparada e revelada para o último tempo. Diante dessa leitura, diante dessas palavras do apóstolo Pedro, certamente, mais uma vez, assim como Abraão, nós poderemos pensar: ele deve ter dito com certeza, vale a pena ter um comportamento diferente para estar lá, vale a pena ir ao céu, vale a pena desejar o céu. Na ilha de Patmos, o apóstolo João, irmãos, recebeu uma revelação clara de como será a cidade santa, o local de descanso de todos os servos do Senhor. A cidade, ele fala dela com toda a sua glória, com toda a sua estrutura, e ele faz essa descrição lá no capítulo 7 do livro de Apocalipse. Depois você lê com calma. Ele vai no capítulo 21, ele também escreve sobre a revelação dessa cidade, da estrutura dela, do local maravilhoso que é o céu. E também, por último, ali no capítulo 22, ele escreve também falando sobre a cidade santa. De tudo, irmãos, o que João viu no relato desse céu, certamente também, assim como Abraão e Pedro, ele disse: vale a pena estar exilado de casa, vale a pena estar exilado da família, dos amigos, vale a pena a solidão que estou tendo aqui nessa ilha, o alto custo para o qual eu fui chamado a pagar, pois o que eu vi nessa cidade certamente vale a pena, valerá a pena. Essas palavras também devem ser as nossas palavras. Nós devemos viver hoje pensando no céu, pensando naquele lugar e dizendo: o que passamos aqui vai valer a pena chegar lá, vai valer a pena estar naquele lugar santo juntamente com Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, também escreveu a sua experiência quando relatou sobre seu espírito ter sido levado
por Deus a um terceiro céu. O espírito dele foi chamado por Deus ao que ele chama de terceiro céu. Ou seja, Paulo tem aqui uma visão do reino de Deus. E ele ouviu, diz ele no texto, palavras inefáveis. É o que ele escreve lá em Coríntios 12, no versículo 4 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Palavras inefáveis esse homem ouviu, que não lhe foi permitido falar, mas não diga a ninguém sobre o que você ouviu. Mas ele ficou maravilhado, e eu tenho a certeza que o seu coração transbordou de alegria para poder contar isso para todo mundo. E como, diante dessa frase do apóstolo Paulo, nos deixou curiosos agora, o que foi que Paulo escutou que foi tão inefável, foi tão maravilhoso, aquilo que ele ouviu acerca de viver nesse lugar, o qual ele também desejou viver nesse lugar. Se você for ler lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 10, você vai ver o relato do desejo do apóstolo Paulo em estar naquele lugar. Ele diz palavras maravilhosas acerca do que ele ouviu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, ele acrescenta: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja bem, essa informação do céu foi suficiente para fortalecer o apóstolo a enfrentar as muitas provações que vieram durante toda a sua vida. E esses relatos de provação, você abre lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, ele relata do versículo 23 ao versículo 28, muitas das suas lutas e perseguições e dificuldades, para que tudo aquilo pelo que ele passou, olhar para o céu, ouvir sobre as palavras inefáveis, o fez certamente dizer no coração: o céu vale a pena. Vale a pena eu ter passado por isso. Valeu a pena. Vale a pena desejar o céu. Diante aqui dessas informações, irmãos, do que ouvimos sobre o céu, né, e do que Paulo disse, claro, ele deve ter afirmado que esse céu vale a pena. Vale a pena passar por tudo pelo que passou para chegar lá. E um detalhe interessante nisso tudo é que, mesmo sem termos informações, detalhes aqui de informações sobre o céu, mas perceba que existe um desejo no coração de todo aquele que crê em Cristo, que é servo de Deus, de estar lá. Não é? Você deseja estar lá, você quer estar lá. Isso é precioso para nós, é precioso para o nosso coração, o desejo de querer o céu. É importante que o crente queira o céu. Não é? Senão poderíamos pensar aqui, bom, o crente que não deseja o céu, certamente deseja a terra. E desejar a terra vai ser o mais infeliz das criaturas, vai ser a mais infeliz das criaturas, por viver em algo passageiro, em que tudo vai passar aqui. E é onde há muito sofrimento. Mas desejar o céu é uma preciosidade do crente, é uma preciosidade do cristão. Aqueles irmãos que já verdadeiramente ouviram a palavra de Deus, o Senhor colocou no coração o desejo de estar lá com Ele. E aí lutamos, nos alegramos, sofremos, vencemos, perdemos, tropeçamos, caímos e nos levantamos e continuamos de novo a cada queda. Tudo porque nós e aqueles que são citados aqui nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento temos a mesma perspectiva, a mesma expectativa desse céu que nunca vimos, que ainda não vimos, mas que ouvimos, como do apóstolo Paulo, palavras inefáveis. Os relatos que aí nos saltam os olhos do apóstolo João lá no Apocalipse. Isso nos faz querer estar lá, muito mais do que está aqui. Isso foi desejo também do apóstolo Paulo, como ele expressa lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de 1 a 8. Você vai ver o desejo dele de estar no céu, o desejo de estar com Cristo, de partir. Estar aqui é bom, mas estar com Cristo é melhor ainda, é lucro, é ganho. Esse é o desejo do apóstolo. Então, irmãos, considerando todas essas informações, nós vamos aqui refletir essa noite sobre 3 razões bíblicas com base nessa pergunta que eu fiz no início. O céu vale a pena? Estar lá vale a pena?
vamos ver aqui a primeira consideração, a primeira razão bíblica acerca do céu para que vale a pena estar lá. Ao lermos os versículos 1 e 2, lá do texto do capítulo 14 do apóstolo João, nós vamos considerar algumas informações do lugar chamado céu. Lá é um lugar, segundo esse texto, especial. Por que ele é um lugar especial? Jesus chama o céu de casa do meu Pai. Olha, a casa do meu Pai só pode ser um lugar especial, a casa de Deus. A casa do Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, certamente é um local especial. Por isso, o céu é especial. E ele é especial porque ele é o lugar onde Deus habita. Quando Jesus diz na casa do meu Pai, é lá o local da sua habitação, então lá é um local especial. Esse lugar é um lugar sagrado, meus irmãos. É preenchido com a glória de Deus. É repleto de paz, de bondade, de alegria. É um local de amor. Então só pode ser um local especial. Essas características aqui são características do Pai Celestial. Características de Deus. E certamente um lugar chamado Casa do Pai, referente a Deus, é um lugar assim como ele é. Igualzinho ao Deus a quem servimos. Pensar, meus irmãos, em um lugar assim é suficiente para se desejar ir para lá. Você vê essa descrição aqui, o desejo bate no coração, a vontade bate na alma. E depois que Paulo ouviu sobre esse lugar, já perto do fim da sua vida, ele disse lá em Filipenses, capítulo 1, versículos de o 21 e o 23, quando ele expressa assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas se eu vivo na carne, esse é o fruto do meu trabalho. No entanto, o que devo escolher, não faço, pois estou em um estreito entre dois. Olha o desejo do apóstolo aqui, né? Desejando partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas ele precisava, por um tempo ainda, nesse período que ele ainda estava escrevendo aos Filipenses, estar com os seus compatriotas, estar com os seus, trabalhar ainda em missões, fazer as suas viagens missionárias, pregar a palavra de Deus. Mas o desejo no coração do apóstolo era: se aqui é bom, com a presença de Deus comigo, lá é melhor eu estar junto dele. Esse era o desejo dele. A frase em destaque aqui no texto é muito melhor. No versículo 23, essa frase aí significa o que a gente chama de superlativo na nossa língua portuguesa, como se Paulo estivesse dizendo assim: é o melhor do melhor. Se aqui é bom, lá é melhor ainda. Se aqui é excelente, lá é muito mais excelente. E isso faz do céu um lugar especial, queridos amados irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porque para nós, assim como para Paulo, né, os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória de Deus a ser revelada em nós. Então o que passamos aqui jamais irá se comparar com a glória do porvir. Toda a nossa caminhada aqui jamais irá se comparar à nossa chegada lá no céu. Tudo que passamos aqui jamais será comparado à nossa estadia perpétua, eterna, junto com o Senhor, naquele lugar especial. Por isso, irmãos, essa é a primeira das razões bíblicas que devemos considerar como informação desse lugar chamado céu, para que possamos vir a responder aquela pergunta que eu fiz no início. Vale a pena estar no céu? Sim, vale a pena estar no céu, vale a pena ir para lá. Em segundo lugar, irmãos, lá não é apenas um lugar especial, porque é a morada de Deus, assim como Jesus disse, a morada do meu Pai, mas é também um local inefável, é um lugar inefável. Essa palavra, ela traduz um significado que nós entendemos como algo de natureza e beleza indescritível. Então, o que Paulo ouviu sobre o lugar inefável, o que ele ouviu foi de uma beleza indescritível. Talvez se ele procurasse adjetivos para classificar esse lugar e dizer para nós, não conseguiria, procuraria palavras. Olha, igreja, meus irmãos, eu não tenho como explicar
esse lugar. Eu não tenho como explicar a maravilha e a beleza deslumbrante desse local. Ele teria dificuldades, talvez, de expressar isso para mim e para você. Mas diante desse lugar inefável, que é a nossa segunda razão aqui, Jesus disse que na casa do seu pai, né, na casa do meu pai, há muitas moradas. E a palavra morada aqui, ela se refere a um local de permanência, um local de habitação permanente. Esse é o seu significado aqui na expressão morada, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o significado é de um lugar de permanência. Então, essa palavra aqui também, à medida que estudamos o texto, poderia se referir a um quarto, né? Um local onde você também passa um bom tempo da sua vida. Mas a ideia do local de moradia lembra muito mais algo além do quarto, né? Lembra mais uma casa, lembra mais uma habitação de uma estrutura maior do que um pequeno quarto. No original do que escreveu aqui o apóstolo João, lá na língua grega, a palavra que aparece para morada é mansões. Eu não sei se você tem uma tradução dessa que tem a palavra mansão ou mansões, né? Na casa de meu pai há muitas mansões. Essa é a tradução original para esse texto. E elas lá não são diferentes ou desiguais. É um detalhe importante. Quando chegarmos lá, ninguém vai morar numa mansão maior do que a do outro irmão. Ninguém vai morar em algo mais esplêndido do que o outro que chegou lá. Não, elas são iguais. Não há diferença, não são desiguais. Todos estarão satisfeitos. O Senhor é justo na casa que Ele concedeu a mim e a você. E o texto fala dessa morada aqui com uma grandeza onde nada nesse mundo pode se comparar a ela. Por isso as palavras inefáveis que o apóstolo escuta na descrição desse céu, e Jesus coloca essa morada relacionada à mansão, né? É que nada aqui na terra se compara a esse lugar. Então, a casa que nós temos, a casa que construímos, por mais bela, por mais organizada, por mais detalhes que haja, né, por mais beleza que tenha, jamais se comparará à mansão que o Senhor preparou para mim e a você lá no céu. A explicação aqui dessas moradas da casa do Pai é que Deus, sendo o dono do universo, Ele se inclui nela. Ele é o dono do céu e terra, então Ele também se inclui nessa morada. Onde a habitação de Deus tem muitos cômodos, ou seja, Deus é o nosso anfitrião, é aquele que nos receberá para Ele, né? Jesus disse, para que onde eu esteja, estejais vós também, e Ele diz aí no texto, né? Para que quando eu vier buscar vocês, vocês venham para mim, e na minha casa vocês estejam morando, perto de mim, junto comigo. Então, quando Jesus aqui se despede dos discípulos, né? E esses discípulos ficam aflitos, a ideia que nós temos do texto aqui é que Jesus está indo apenas para um outro cômodo da casa do Pai. Se Deus é o Criador e dono de céu e terra, é como se isso fosse também a sua morada. E aí Jesus, quando sai dessa morada aqui, dessa morada transitória, ele vai para um outro cômodo, para uma outra casa, né? É como se ele fosse para um outro cômodo. E aí quando ele vai para lá, ele diz, eu vou para lá, vou preparar a casa de vocês próxima da minha, e depois eu venho buscar vocês para estarem comigo, morando comigo, na casa do meu Pai. Olha que maravilha. Por isso, irmãos, o principal entendimento do texto lá de João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo 24, quando Jesus ora, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Perceba bem nesse texto, ele não só, além do chamado, quando morremos, ele faz aqui, né? Tem sido a vontade de Cristo, pedindo a Deus nessa oração aí, que ele faz em João 17, para estarmos com ele, mas também habitaremos com sua presença nessa mansão que nos foi preparada. Esse texto, ele tem essa ligação
íntima, maravilhosa, com o texto de quando somos chamados para a casa de Deus, quando partimos daqui da terra. Então está aqui uma resposta de Deus à oração de seu filho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo todos aqueles que me deste. Então Jesus, quando chama, Deus responde a sua oração quando partimos para Ele. Mas não partimos para Ele para ficar num lugar vago, partimos para Ele para estarmos na mansão que Ele preparou para nós, na mansão que Ele preparou para mim e para você, para a glória do seu nome. João, o apóstolo João, ao escrever sobre a cidade que viu, lá em Apocalipse capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 27, ele falou sobre um lugar grande e majestoso que desafia a nossa lógica na descrição que ele dá sobre ela. Se você lê lá o texto, faça essa leitura depois do capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 27, você vai ver uma descrição da cidade majestosa, de pedras preciosas, de ruas, das suas calçadas, da sua estrutura, dos seus muros, das suas portas, algo extremamente maravilhoso que foge o nosso entendimento. Imagine você uma cidade de absoluta beleza e perfeição, sem mancha do pecado. Se você pode imaginar isso, então você pode dizer, responder a pergunta que eu fiz aqui no início: o céu vale a pena? Diante de tudo isso que foi falado até aqui, vale sim estar lá. Nada se compara do que estar aqui, nada se compara em estar lá. Tudo aqui é passageiro, nada aqui acaba por nos trazer um prazer eterno, por nos trazer uma alegria, por nos trazer um contentamento profundo, mas o céu sim, o céu vale a pena. João descreve aqui as portas, por exemplo, nos versículos 12, 13, 15, 21 e 25, ele fala da palavra porta, das portas que são descritas ali nessa cidade. Essas portas nos lembram que a salvação que leva a esse céu, ela é de graça, no sentido de que as obras dos homens não poderão comprar para os fazer entrar naquela cidade. Essas portas, a porta da salvação, Jesus próprio usou essa metáfora dizendo: eu sou a porta. Então há essas portas descritas aqui pelo apóstolo João lá na grande cidade santa, na cidade eterna, que é descrita aqui no livro do Apocalipse, fazendo essa menção aqui, nos lembrando sobre a porta da salvação, que é Cristo Jesus, e que essa entrada foi de graça, mas de graça não no sentido de que as nossas obras vão comprar essa entrada de salvação, mas sim a cruz de Cristo teve um alto preço. Foi pela graça, foi de graça e pela graça, mas essa graça custou o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preço esse que Ele próprio pagou. A nossa alegria nessa morada celestial, irmãos, será sempre um marco de que Jesus fez isso por nós, que morreu por mim e por você. O céu agora, você entende que é a resposta do seu eterno amor, do seu amor insondável, do seu amor inefável. Por isso, queridos irmãos, vale a pena desejar o céu. Essa é a segunda razão, por ser um lugar inefável, algo de natureza indescritível. E essa natureza inefável, indescritível, está nos levando aqui à terceira e última razão dessa descrição dessa cidade santa, desse céu maravilhoso que irá estar com as portas abertas para aqueles que amam ao Senhor. Essa terceira razão nos leva a ver um lugar de eterna segurança, paz e também descanso. Porque Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, é o texto que nós lemos. Essa é a afirmação aqui de que o céu será sempre um lugar de paz para o povo de Deus. Não turbe o vosso coração, não se atemorize o vosso coração. O temor e se turbar, se preocupar, estar ansioso, essas coisas não entrarão pelas portas, não habitarão essa cidade, não estarão presentes no céu. Nenhuma aflição da terra, meus irmãos, estará lá conosco.
todas ficarão aqui, serão dizimadas naquele último dia, mas lá apenas paz, alegria e gozo no Senhor. É o que o apóstolo João nos afirma lá no capítulo 21, no versículo 4. Nós lemos esse texto pela manhã aqui na mensagem do apóstolo Paulo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha, choro não entrará por aquelas portas. E a morte já não existirá, diz o texto. A morte não entrará, porque ela já estará aniquilada, esmagada. E ela já foi aniquilada e esmagada na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado. Lá também não haverá luto, segundo o texto da palavra de Deus aqui, descrito por João. A morte não entrará naquele lugar, porque ela também estará aniquilada. Nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas já passaram. E essas primeiras coisas, elas estão acontecendo aqui na terra. E depois que essas coisas passarem, haverá paz, gozo, descanso e alegria nesse lugar chamado céu. Quando Jesus diz aos seus discípulos para não ficarem com o coração perturbado aqui, não turbe o vosso coração, a princípio, claro, ele está se referindo aqui no texto ao fato dos eventos que viriam depois da sua despedida. Ele está naquele momento da sua ascensão e se despedindo dos discípulos, não da sua ascensão, mas da sua ida ao Calvário. Ele se despede naquele momento. Os discípulos certamente ficam com o coração triste, amargurado, já pensando: estaremos sós, estaremos órfãos, e agora o que vamos fazer? Então Jesus, nesse momento da despedida, está se referindo ao que viria depois sobre ele: a traição, a prisão, o escárnio, o sofrimento e, por fim, a cruz e também a sua morte. Mas glória a Deus pela sua ressurreição depois de tudo isso. Com tudo isso, irmãos, Jesus encoraja esses discípulos, assim como nos encoraja, a não sermos vencidos e esmagados por esse momento que passamos aqui, por esse tempo que passamos aqui nessa terra. Mas ele nos encoraja a buscar coragem e segurança na fé que foi dada pelo próprio Cristo a nós. É o que diz a palavra de Deus, que a fé que nós temos, ela foi dada do alto e é um dom de Deus para que não venhamos a nos gloriar. Por isso, queridos irmãos, lembramos-nos dessa mesma segurança que uma morada preparada por Deus nos dá. Deus prepara a tua casa. Essa tua casa, que foi feita por Deus, vai dar segurança, vai dar paz, vai trazer alegria, vai trazer contentamento, vai trazer gozo eterno para todo sempre. Ninguém vai morrer, nenhum coração se partirá, ninguém vai chorar, ninguém vai ser machucado ou vai machucar. Ninguém terá que trabalhar e se esforçar apenas para fazê-lo isso nesse mundo. Lá essas coisas não existirão. Todo santo de Deus desfrutará das perfeições daquela cidade, não das imperfeições que temos aqui na terra. E faremos isso juntamente com a presença impressionante, indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai. Faremos isso no céu, descansaremos juntos dos nossos trabalhos. É o que o apóstolo João diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, na sua parte A. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem do seu trabalho, do cansaço e da dor que passamos aqui, pois as suas obras os acompanharão. Tudo isso aqui, queridos e amados irmãos, se torna suficiente para querermos ir para lá, para que você deseje estar no céu, para que venhamos como igreja de Cristo desejar estar no céu. Lembre-se, o Deus soberano estará lá. O céu é a casa do Pai, o Senhor Jesus Cristo disse. É a morada do Senhor. Um dia estaremos com Deus em sua casa e o veremos lá, assim como João relata aqui em Apocalipse 22, nos versículos 3 a 4. Nela estará o trono de Deus
e também do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Esse lugar seguro com a presença de Deus, meus queridos e amados irmãos, foi a esperança de Jó. Quando ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó, ali no capítulo 19, nesse texto do 25 ao 27, ele demonstra saudade, uma saudade que desfalece o seu coração de estar com o Senhor além dessa vida. Essa é a nossa esperança também. E a esperança de todos os filhos de Deus do Antigo e do Novo Testamento de estarem lá e estarão lá. Os seus filhos de toda a era da igreja estarão lá. Nós, entes queridos, os nossos entes queridos, redimidos, estarão lá. Amigos, família e todos aqueles que se renderam e se rendem a Cristo. Até aqueles que foram inimigos estarão agora, sem ser inimigos, juntos naquela nova cidade. Nenhum dos filhos de Deus estará ausente. Não esqueça desse detalhe. Nenhum dos filhos do Senhor estará ausente. Nenhuma cadeira no banquete do Senhor, naquela mesa onde sentaremos com Ele lá na glória, estará vazio. O apóstolo Paulo confirma isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E são estas palavras que essa noite eu consolo o meu coração e consolo o seu coração, o nosso coração. Esses são os motivos, irmãos, mais do que suficientes para que eu e você desejemos ir para o céu. Essa noite você certamente irá dizer: vale a pena, o céu vale a pena. Vale a pena por causa da promessa de Jesus: voltarei e vos receberei para mim mesmo. O anfitrião é o Senhor. Seremos recebidos em sua morada, onde nenhum dos males nos incomodará. Nenhum desses males entrará naquele lugar. João, Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse será o céu para nós. Esse será o céu para você. Esse é o céu para a igreja de Cristo. Eu concluo essas minhas palavras, irmãos, dizendo: não estaremos apenas com Ele, mas seremos como Ele. Lembre-se também disso. Um corpo sem mancha de corrupção, o que era mortal, será revestido de imortalidade, pois a morte foi tragada pela vitória do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos confirma essas palavras lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. E agora, você pode responder a pergunta que eu fiz no início: o céu vale a pena? O céu vale a pena. Eu confirmo, confirme comigo, de fato, o céu vale a pena. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Que Deus vos abençoe, abençoe a sua igreja, abençoe a você que nos escuta essa noite. Guarde essa palavra no seu coração. Vá dormir com ela em paz e em segurança, dizendo para você na oração: vale a pena o céu. Ah, como vale a pena ir para lá. Uma bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Queridos, nós vamos voltar aqui à nossa liturgia, caminhando para o final. Eu gostaria, por favor, de fazer menção, lembrando do dia do jovem presbiteriano que comemoramos, né? E ontem teve até um culto, teve uma live com um culto, o pregador da noite foi o reverendo Hernando Dias Lopes, houve louvor,
houve a participação de muitos, mas muitos jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil, de vários estados. Foi uma bênção, foi maravilhoso, nós pudemos assistir, para a glória de Deus, foi uma bênção. E por isso nós queremos essa noite, no final, acrescentar a nossa oração, a vida dos jovens presbiterianos do Brasil e também a vida dos nossos jovens, né? Os jovens da nossa igreja, os jovens que fazem parte das igrejas do nosso presbitério. Nós estaremos orando por isso. E vamos, nesse momento, eu quero pedir a você que abra o seu inário no hino de número 382, para louvarmos juntos o hino da nossa mocidade presbiteriana, esse cântico maravilhoso ao Senhor, que louva ao Senhor. Abra o seu inário lá no hino 382 e vamos louvar conosco o hino Mocidade Presbiteriana. Se tiver algum jovem conosco aí da nossa igreja, estiver acompanhando, ou de outra igreja, cante forte, louve ao Senhor esse cântico conosco. 382 do nosso novo cântico Mocidade Presbiteriana. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. As mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Amém. Amém, queridos e amados irmãos. Que bênção esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida dos jovens da Igreja Presbiteriana de São Paulo, a quem agradecemos a Deus por tudo. Louvado e bendito seja o nome de Deus por todos os jovens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora nós vamos caminhar para a oração final,
onde nessa oração eu quero rapidamente aqui incluir, durante a oração, eu não quero correr o risco de esquecer do nome de alguém, por isso eu quero falar antes, mas nós oraremos ao Senhor, você orará junto comigo, intercedendo por alguns irmãos que estão passando por algumas dificuldades de enfermidade, também relacionadas ao Covid-19. Então, por favor, os irmãos atentem para isso. Na oração final agora, por favor, inclua os irmãos que eu vou dizer aqui e também as suas famílias. A irmã Édila, que eu falei pela manhã, alguns irmãos que eu falei pela manhã. A irmã Édila e sua família. A irmã Raquel Moura, que perdeu o seu irmão Isaac e também família. Né? O irmão Álvaro, pai da nossa jovem Amanda, faz parte da nossa igreja. Israel, né? O diácono Israel. A irmã Elzinha. A irmã Luzinete, a irmã Marinete, a irmã Braulina, que são pessoas queridas que a gente precisa e temos que estar orando por elas, a irmã Onilda pela sua família. Há um pedido aqui também que foi enviado para a irmã Nadia, ela repassou, do nosso presbítero Nilson, mandou uma mensagem acerca do senhor Adelmo, que é amigo da família Ximenes, amigo do irmão Nelson Ximenes, que está hospitalizado lá no Hospital Português, um quadro sério, e nós precisamos estar orando, intercedendo. Vamos pedir pela vida dele. Lembrando aqui do irmão Américo, a irmã Denise, presbítero Isaías. Nós precisamos estar orando também pelas profissionais de saúde, lembrando da irmã Priscila, que é enfermeira, da irmã Lúcia, de Ednilza, que trabalha aqui no hospital. Estaremos intercedendo. Quero pedir também em especial aqui um aviso que nos foi enviado do nosso irmão Marcos, nosso irmão Marcos e a irmã Sheila, né? O irmão Marco pede oração pelo seu primo, o Tiago Norberto, que está na UPA dos Torrões, também não está com um quadro bom. Ele pede oração, que nós possamos estar aqui clamando ao Senhor em oração por esses amados irmãos. E também eu quero lembrar aqui dos irmãos Janus e Erivan, que são queridos irmãos aqui de muito tempo, da Igreja Presbiteriana aqui da Bela Vista, que também têm passado por por problemas de enfermidade. Nós estamos orando por eles para que Deus restaure a saúde de cada um deles. Ok, meus irmãos? Então vamos orar, interceder nesse momento. O presbítero João, né, lá da querida Igreja Presbiteriana do meu colega Bruno, que a gente costuma dizer o João, noivo de Rebeca, para que se conheça, pede também oração por Marta. Então vamos estar orando, intercedendo nesse momento. Curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar te agradecemos por esse momento, ó Deus, pela semana que passou e pela noite de culto e adoração ao Senhor. Nós dissemos aqui uma relação de irmãos e de pessoas, amigas, conhecidas, parentes, ó Deus, que precisam da restauração de sua saúde. Ó Pai querido, àqueles que estão nos hospitais e a outros que estão em casa, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha a compaixão, Senhor, que o Senhor console e conforte nesse momento difícil, que o Senhor traga vida, ó Pai, porque Tu és o dono da vida. Restaura a saúde desses a quem nós relacionamos aqui e pedimos e intercedemos pela vida de cada um deles. Tu sabes da família o que passa nesse momento, Tu sabes dos Teus servos e servas, de irmãos e irmãs que estão nesse momento precisando do Teu braço forte. Ó Senhor, nós Te clamamos que o Senhor interceda por nós junto a essas pessoas, que o Teu Espírito Santo seja o consolo e o conforto para a glória e louvor do Teu nome, restaurando a saúde dessas pessoas, desses amados irmãos e irmãs e entes queridos de todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Jardim de São Paulo e fora dela. Deus, escuta a nossa oração. Nós Te pedimos que o Senhor faça a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vamos aqui no final dessa oração impetrar a bênção apostólica e logo depois eu quero rapidamente tentar não perder tempo para poder falar e agradecer por aqueles que estão nos acompanhando essa noite. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja convosco, com toda a sua igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. A irmã no Instagram,
Mônica, irmã Nadia Vandete, irmão Nilda, a Rebeca e a irmã Luzinete. Repete. Por favor, deixa eu repetir aqui. Peraí. Vou agradecer aqui aos irmãos e irmãs no Instagram. Caso você não sei se reconectou, se teve algum problema aí na conexão. Fala primeiro do Facebook. Mas no Facebook, a irmã Gerleide, um grande abraço para a irmã Gerleide. Nós conhecemos nossa querida irmã lá da Igreja Presbiteriana de Jaboatão. A irmã Messia Vasconcelos, olha, a irmã Messia, um abraço da nossa família, a irmã Messia, a quem gostamos muito, a esposa do pastor Eudes, nosso querido e amado irmão, a quem foi meu pastor aqui em Moreno. Um abraço forte. A Livramento Ferreira, a amiga de Ednilza. Carlos, né, nosso irmão Carlos. A irmã Diva lá de Jaboatão. Cláudia, eu não sei aqui qual Cláudia. Cláudia Gomes ou Cláudia Alves. Temos Cláudia duas, Alves. mas certamente talvez Cláudia Alves, né? A irmã Lourdes, que também temos mais de uma irmã Lourdes. Então nosso abraço para a irmã Lourdes, a mãe de Carlos, e a outra irmã Lourdes, que é a nossa irmã. O irmão Lourinho, queridão, um abraço, Deus te abençoe, obrigado por estar nos acompanhando aí. E o nosso irmão, querido irmão Moisés, né? Que eu chamo de Mosher, né? No hebraico, irmão Moisés, lá da igreja de Jaboatão. E no Instagram, irmãos, a irmã Mônica, a irmã Nadia Vandete, irmão Nilda, a Rebeca, a irmã Luzinete, o irmão João, o presbítero João, o seu noivo, irmão de Rebeca, o noivo de Rebeca. Irmã Dudinha, abraço aí, irmã Duda, né? Jovem presbiteriana. Vinícius, Vilma. O Vinícius e Vilma são aí mãe e filha, viu? São nossos amigos. A irmã Sheila, irmão Marcos, Deus te abençoe, obrigado por sempre nos acompanhar. A Cláudio, ao Iveson, não sei se é o pastor Iveson, se for, o meu abraço ao pastor Iveson. A Igreja Presbiteriana de Esperança, meu grande abraço ao reverendo Eduardo, meu professor, meu mestre, meu grande amigo, que temos acompanhado muitas vezes a live um do outro. Deus te abençoe. A irmã Simone, da irmã Terezinha, Deus te abençoe, minha irmã. Lembrança a toda a família. A André também, que está conosco, Deus te abençoe. A Cláudia Gomes está aqui, né? A irmã Dina Coutinho, né? Nossa querida irmã Dina. Aí a irmã Jane também, o nosso abraço, Deus te abençoe. Irmãos, quarta-feira, nosso estudo, 19h30, sobre o Salmo dos Degraus. Que os irmãos tenham uma boa noite, que o Senhor os abençoe, nos dê uma noite de paz, tranquilidade, um sono reparador e uma semana de bênção, de graça na presença de Deus. O Senhor vos abençoe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.